Obi-Wan Kenobi chega ao quinto episódio revelando detalhes sobre a Inquisidora, suas motivações e como isto está ligado ao Darth Vader. Let's go! Castines Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e chegou a hora de comentar o penúltimo episódio dessa série estrelada pelo grande Evan McGregor. Então, o que eu achei da série, esse episódio no geral? Ao contrário do quarto desastroso episódio, esse daqui volta aos trilhos dos três primeiros, no qual eu tinha gostado bastante, e apresenta uma direção, roteiro junto a atuações muito boas. Claro que eu não achei tão bom quanto os três primeiros, porque assim, tem alguns momentos que, na minha opinião, poderiam ter sido feitos de forma melhor. Tem algumas conveniências e também o final, o gancho para o sexto episódio, para o clímax, para mim não rolou, sabe? Deu assim uma impressão de que, oxe, acabou agora, como se tivesse um corte para uma propaganda e aí não deu tempo de passar, sabe? TV aberta e aí passou e semana que vem vejo o resto. Mas a direção, ela pega o aspecto das batalhas que a gente conhece bem, aquela questão do piu, 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 que todo mundo gosta de ver ali, quando é bem feito e não toma todo o episódio, né? Não é apelativo para você ficar ali vendo só por ação e ficar empolgado, porque até empolgação demais cansa. Não tem como você ficar 100% ligado ali num episódio de 40, 50 minutos só de pinho, 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 ainda mais quando a coreografia não é muito boa, que também é uma questão que faz com que eu não veja esse episódio como tão bom quanto os três primeiros, que é a luta aqui, questão dos combates. Nesses momentos que tem, eles são interessantes e tal, mas não tem uma coreografia muito bem, não. Mas falando sobre trama, sobre jornada, eu achei muito bom como eles trouxeram os flashbacks, o Raiden de cara limpa, né? Para trabalhar essa questão do relação do Darth Vader, do Anakin Skywalker com o antigo mestre, o Obi-Wan, porque flashback é sempre um assunto complicado, muita gente não gosta, às vezes realmente é trabalhado de maneira cansativa e preguiçosa, mas aqui eu vi com muito bons olhos, porque eles usam esse aspecto do flashback para mostrar ali mais, né, da personalidade do Anakin, consequentemente do Darth Vader, e mostrar que ele ainda tem muito de Anakin no sentido de não só ter um conflito entre o lado sombrio e o lado da luz, mas como ele ainda é imaturo, como ele precisa ter mais experiência e não agir por impulsividade. Porque a gente tem que lembrar que esse Darth Vader aqui era diferente de todos os outros filmes que a gente viu, que ele já tinha mais de 20 anos trabalhando com o Império, então ele já tinha uma experiência, uma bagagem maior. Ele aqui tem muito menos tempo do que a gente está acostumado a ver, então tem muito de Anakin esse sentido imaturo e de querer provar para si mesmo que ele é capaz e provar para os outros do que o normal. Então o episódio ele trabalha essa questão dos flashbacks ali, ele lutando impiedosamente com a intenção de só derrotar e mostrar que ele pode ser mais forte, mas sem pensar nesses momentos, ele acaba deixando o raciocínio de lado, e aí que é o erro dele, o Obi-Wan vai lá e consegue trabalhar de uma maneira que surpreende ele. Foi exatamente o que aconteceu, então eu achei um paralelo muito interessante. Sem contar que eles conseguiram mostrar a gente aqui que o Obi-Wan ele é útil, ele continua sendo poderoso, mesmo que ele não use muito sabre, mesmo que ele esteja desconectado da força ainda, porque o intelecto, todas as habilidades, como é que chama? A sutileza, a sagacidade do personagem não deixou de existir. Então, o que acontece nos outros capítulos é que ele estava muito ainda cercado daquela névoa, da culpa e de que ele não era mais digno de nada. Então, isso estava meio que atrapalhando ele. Então, quanto mais ele vai desenvolvendo a questão de aceitar que os erros do passado já foram, que não é culpa dele que o Anakin se tornou Darth Vader, ele tem que entender que o Anakin tomou a própria decisão e conseguir
encontrar paz consigo mesmo para poder seguir o seu caminho, e nós vamos notando mais do que a gente conhece do Obi-Wan além das prequels nesse Obi-Wan de agora. E o Evan, ele atua de maneira sensacional, né? Porque ele trabalha todos esses aspectos, toda essa evolução do Evan, do Obi-Wan ao longo dos episódios e neste aqui, de maneira muito interessante, de maneira muito natural, é realmente bem convincente. É como ele não tivesse saído realmente do papel. E o Hayden também fazendo o Anakin e o Darth Vader também me dá essa impressão de que ele sempre teve ali fazendo o personagem. Inclusive eu sempre gostei do Hayden nas prequels, eu sempre vi qualidades nestes filmes, que agora virou moda, né? Falar bem, falar que o Hayden era um bom ator, mas eu me lembro que muita gente não gostava, dizia que ele era um dos piores atores que passou por Star Wars. É muito interessante ver que as pessoas estão se dando conta de que estavam erradas com o passar do tempo. E também um aspecto que me chamou a atenção foi ter usado o plot óbvio, mas propositalmente, que é com relação à Inquisidora, né? Tava claro que ela estava ligada à questão de ser uma das crianças da Ordem 66, de que ela estava ali numa motivação própria de vingança contra o Anakin barra Darth Vader, mas tudo isso foi colocado assim previsivelmente para nós de propósito. Afinal, Darth Vader também sabia disso e ele estava se aproveitando dessa situação. Então, quando o episódio ele chega nesse linear e chega nesse caminho, ele me surpreende porque eu não esperava. Eu tinha sim alguma noção de que o Dart podia ter sim ideia do que ela estava fazendo ali, até porque o cara é extremamente inteligente, a força é muito presente nele, mas eu não imaginei que ele tinha usado ela como peça esse tempo todo, tipo, desde que ela se apresentou e começou a evoluir com os Siths, ele já sabia de onde ela veio, ele já sabia por que ela veio. E eu achei isso aqui bem interessante, porque o Darth Vader, ele é inteligente. O Anakin sempre foi inteligente, apesar dele ter esse lado impulsivo, que às vezes acaba deixando o raciocínio passar. E como foi aqui, né, ele deixou o Obi-Wan escapar dos seus dedos, mas ele é uma mente, cara, muito poderosa. E eu achei muito bom a forma que eles trabalharam isso aqui. E o Obi-Wan, ele tá quase lá nesse aspecto de chegar no que a gente conhece em Uma Nova Esperança, né? Na trilogia antiga, que a gente vê aquele idoso que ele não tá mais lutando, ele não age mais como Jedi, porém ele não tá, como é que chama? Desolado, totalmente entregue ao lado assim sombrio que eu digo da tristeza e da culpa, porque você vê que ele encontrou a paz, ele entendeu que o que Darth Vader se tornou não foi culpa dele, e ele estava ali cumprindo seu propósito, tentando se relacionar com a força e tal. Então, muito provavelmente a gente vai ver aqui o Obi-Wan chegando nesse ápice de evolução no sexto episódio, e talvez vejamos, né, o Mestre Qui-Gon nesse também final. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa notificações para não ficar perdido que nada que acontece na cultura pop, e até a próxima, como deve ser.